Bênçãos e paz a todos, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de uma maneira muito particular, muito ímpar, muito especial. Nós estamos no dia 24 de abril de 2021, dando início a mais uma DDD, a uma devocional diária com Deus. E estamos nesses 7 dias sob o tema da oração por discipuladores apostólicos. Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Minha esposa Inês, linda, já está aí conectada. Minha filha Elizabeth, Vitória, Deusimar, Silvio Montello, que também já está aqui no Centro Apostólico, Elizabeth. Glória a Deus por todos e por todos que vão também se conectar no decorrer dessa programação ou posterior a ela, tá? Nós estamos então entrando no final de semana. Nosso sábado, desde as 6 da manhã de hoje até as 18 horas, nosso sábado está totalmente envolvido com a palavra do Senhor, e nós vamos fluir nisso em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Com total convicção, com total certeza, o Senhor fará coisas poderosas no dia de hoje, sábado e amanhã, de maneira muito especial, todo o período. Nós vamos ter esse sábado, hoje, nós vamos ter uma transmissão de decretos proféticos, apostólicos e proféticos, a cada 1 hora. Então, estejam atentos, a cada 1 hora nós vamos ter uma transmissão, uma live para decretos apostólicos e proféticos. Ministros de Deus estarão se revezando aqui para liberar palavras durante todo o dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá ok? Eu gostaria de convidar a todos para nós orarmos abrindo a nossa transmissão. Pai querido, obrigado por essa transmissão, obrigado por essa live. Te agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco. Te agradecemos por cada um, por cada uma, por cada irmão, por cada irmã, por cada filho, cada filha, e honramos o teu poderoso nome. É no nome de Jesus que nós oramos, abrindo essa transmissão para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos ler, por favor, o livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículos de número 9. Gálatas, capítulo de número 6 e versículo de número 9. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9. Eu quero começar hoje, evidente que não vou falar tudo hoje, mas no decorrer das nossas manhãs, nós vamos falando aqui o que não der para falar hoje. Mas vamos aí ler o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, e vou a partir desse versículo, os versículos 9 e 10 de Gálatas. A partir desse versículo nós vamos falar de um seguinte tema: o alvo do discipulado apostólico, tá? O alvo, isso, a Beth já está escrevendo, Gálatas capítulo 6, versículos do 9 ao 10, tá? E o tema, o alvo do discipulado apostólico. Esse é o nosso alvo, o alvo do discipulado apostólico. Esse é o nosso tema, aliás. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, que diz: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Versículo 10: sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Bom, então, mais uma vez aqui, repetindo que essas manhãs de DDDs, ou de devocional diária com Deus, nós estamos desde o dia 22, que foi na quinta-feira passada, nós estamos e iremos até dia 28, a próxima quarta-feira. Desde o dia 22, 7 dias, nós estamos em uma série, nesses 7 dias, uma série orando sobre discipuladores apostólicos. E por que estamos orando por discipuladores apostólicos? Porque está vindo por aí um tempo de avivamento, um tempo de colheita, um tempo de crescimento, multiplicação. E nós
temos que orar por discipuladores, porque a colheita que vem por aí é uma colheita que exige, tá? Exige que que tenha nas igrejas discipuladores, porque haverá muitos partos espirituais, tá? E esses bebês espirituais que nascerão precisarão serem cuidados, precisarão de discipuladores, tá? Precisarão desses cuidados. O discipulado apostólico, tá? Ele é o coração do ministério de crescimento e multiplicação de igrejas, tá? A igreja vai crescer a partir do discipulado apostólico. Estamos aqui orando por discipuladores apostólicos desde quinta, ontem, hoje, e vamos continuar nossa oração. E um princípio importante é que o discipulador nunca deve desistir do discípulo de Jesus que está em formação. O discipulador não deve se cansar do discípulo, tá? Discipuladores não devem se cansar do discípulo. Então, e por quê? Porque o discipulador tem um alvo, tem que levar os discípulos a um alvo, tá? De maneira muito poderosa, tem que levar os discípulos a um alvo. E enquanto esse discípulo não chegou nesse alvo, o discipulador não deve cansar desse discípulo, não vai cansar dele, tá? O escritor, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Gálatas, ele nos diz exatamente isso: não desfalecemos de fazer o bem, não se canse de fazer o bem, não se canse de discipular, não se canse de levar esse discípulo ao alvo pelo qual o Senhor Jesus estabeleceu. E ele continua no versículo 9: se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem, principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Então nós não devemos nos cansar do discípulo de Jesus que está sob a nossa responsabilidade, sob nossa, por assim dizer, cobertura espiritual, tá? Então nós não vamos cansar dele. Cada discipulador está sendo discipulado, como já vimos ontem esse assunto. Cada discipulador está sendo discipulado pelos seus pastores, pelo seu pastor. E cada discipulador também discipula e não se cansa, não se cansa com esse discípulo até levá-lo à meta, ao alvo que o Senhor tem. O alvo é que esse discípulo possa viver os conceitos fundamentais do discípulo de Jesus. Esse é o alvo. Então o discipulador está trabalhando com esse discípulo para levá-lo a ter, na verdade, as características de Jesus em sua vida, em seu momento, em sua vida, como estilo de vida, pensamentos, palavras e comportamentos. Então, é sobre isso aqui que vamos tratar na manhã de hoje, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vocês vão interagindo comigo, me ajudem para que eu me entenda que estou conseguindo me comunicar direito com cada um aí, em nome do Senhor, tá? Muito bom dia, Nilcássia, bom dia também ao Raiuan, glória a Deus pelos filhos. Deus abençoe de forma muito especial. Nós estamos todas as manhãs às 5h55 da manhã, e essa semana uma série sobre discipuladores apostólicos, orando por discipuladores apostólicos, tá? Já faz algum bom tempo que o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração, de que Jesus chamou 12 apóstolos, chamou primeiro como discípulos, porque antes de ser apóstolos, Jesus chamou eles como discípulos. E a palavra do Senhor nos diz que ele deu nome a cada um desses, ele chamou pelo nome a cada um desses discípulos. Então Jesus, como discipulador, chamou esses homens e não se cansou deles e não desistiu deles, perseverou em levá-los ao alvo. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz a Bíblia: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Aleluia. E versículo 2, os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, primeiro grupo de discipulados. Segundo, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão.
segundo grupo de discipulado. Número 3, Filipe e Bartolomeu, terceiro grupo de discipulado. Tomé e Mateus, quarto grupo de discipulado. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, quinto grupo de discipulado. Simão o Zelote e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus, sexto grupo de discipulado. Então Jesus tem, a partir do livro de Mateus, 6 grupos de discipulado. Cada grupo tem 2, um discipulador e um discípulo, e Jesus discipula os 12. Aleluia, bendito é o Senhor. Acontece que o nome de cada um desses homens de Deus, os nomes de cada um deles, os nomes pessoais, tanto no hebraico quanto no grego, nos expõem alguma característica deles, algumas credenciais, porque como já vimos em aulas atrás, o nosso nome está ligado com a nossa essência, com o nosso caráter, com a personalidade. Quando alguém coloca o nome em um neném que nasce, esse nome começa a unir-se com essa criança ou com essa pessoa e vai se transformando esse nome em sua essência, em sua credencial, em sua característica, em sua personalidade. E nós vamos encontrar isso na Bíblia, esses exemplos em toda a Bíblia, tá? Em toda a Bíblia nós vamos encontrar esses exemplos. Por exemplo, no caminho de Emaús, os 2 discípulos sabiam o nome de quem estava sendo crucificado. Eles disseram para Jesus que estava caminhando com eles: você não sabe que foi Jesus que foi crucificado? E de onde ele era? Eles também sabiam, ele era de Nazaré. Então o nome é muito importante. Então, ao ler os 12 nomes desses discípulos que Jesus chamou, então nós, como discipuladores, sabemos qual é o nosso alvo com o discípulo que estamos tratando em nossos dias. E mais uma vez eu falo que vem por aí uma grande colheita de vidas, vem por aí um grande avivamento, vidas vão se render ao Senhor, e quando chegar na casa de Deus, precisarão de discipuladores. Os discipuladores devem ter em mente que vão levar essas pessoas a um alvo, e enquanto não chegou lá, nós não vamos nos cansar, nós não vamos desfalecer de trabalhar com essas pessoas, com esses amados que chegarão ao Senhor. Então eu vou dizer alguns pontos desse alvo. Número 1, Jesus chamou o apóstolo Pedro, que é um nome pessoal que significa solidez, dureza, tá? Assim ele era conhecido, solidez, dureza, sólido, a solidez. Esse é um alvo do discipulador, levar o seu discípulo a ser sólido, tá? A não ser, como por assim dizer, alguém que constantemente está vagueando como onda do mar, que vai e que vem. O alvo do discipulador é levar o discípulo a ser sólido, né? Ele tem uma fundamentação na sua vida, caminha fundamentado na palavra de Deus, fundamentado naquilo que está no coração do Senhor. Mas em especial essa solidez fala de que esse discípulo ele é sólido contra o espírito da rejeição, tá? Ele é muito sólido contra esse espírito da rejeição, porque viveremos tempo de rejeição. Sólido em relação à palavra de Deus, ele é firme em relação à sua família, para não abandoná-la, para cumprir com o chamado de Deus essa família. Ele é firme em relação à igreja que o Senhor plantou. Então veja, o discipulador não pode cansar de um discípulo enquanto ele ainda está indo e vindo, enquanto ele ainda parece onda do mar, enquanto ele ainda não se firmou. Então nós vamos ter essa grande avalanche de avivamento vindo por aí, Brasil afora, Zona Leste, São Paulo, Brasil, cidade de Tiradentes, e vamos precisar de discipuladores. Os discipuladores precisam ter como alvo levar o discípulo a ser sólido, a ser alguém fundamentado, plantado, enraizado na palavra de Deus. Ele não chegou lá, então não canse de quem você está discipulando, porque levá-lo a ser sólido é um alvo, é uma meta do discipulador, e não pode se cansar, ou não deveria se cansar, enquanto esse discípulo não chegou lá. E você ou eu sabemos que cada um de nós tem uma personalidade, o Espírito Santo trabalha conosco de maneira diferente. Alguém pode chegar à solidez em 1 ano de discipulado, outro pode chegar em 2 anos, outro pode chegar a 5 anos, e pasme você, alguém pode trabalhar com um discípulo por 10 anos e por 20 anos, e talvez ainda não encontrar tanta solidez nesse discípulo. Então que o Senhor nos ajude nisso. Nós discipuladores sejamos alguém em que, para levar o discípulo a um ponto, nós já chegamos a esse ponto, porque ninguém pode levar o outro a um ponto onde nunca foi.
Então, de maneira poderosa, esse aqui é um alvo, tá? Levar o discípulo a ser sólido, tá? Firme, ele é sólido, ele é firme. Número 2, o nome André, que também está na lista dos discípulos que Jesus chama, tem a ver com zelo, cuidado, zelo. Então é outro alvo do discipulador, é levar o discípulo a ser cuidadoso e zeloso com várias áreas, principalmente com as prioridades de Deus. Cuidado e zelo é o alvo de número 2. Olhando para os 12 apóstolos, é evidente que você está sabendo que eu vou falar de 12 alvos do discipulador para a vida de um discípulo. Claro que não vou falar tudo hoje, mas continuar falando e continuar dizendo que esse é o alvo, e é aí que os discipuladores não devem cansar, porque se o discípulo ainda não chegou lá, não deve se cansar, tá? Esse é o segundo alvo, levar o discípulo a ser cuidadoso, zeloso. Isso vem do nome André, que é um nome que significa cuidado e zelo, tá? Ou poderia chamar também de diligência. Ele é diligente, ele tem cuidado, ele tem zelo para com Deus, ele tem zelo para com a sua vida com Deus, a sua vida conjugal. Ele é cuidadoso, zeloso com a sua vida conjugal, com a sua vida familiar, seus filhos, as próximas gerações. Ele se esforça nisso. É um discípulo que tem cuidado e zelo com a sua vida financeira, tá? Pelas questões da aplicação das leis financeiras sobre a sua própria vida, em nome do Senhor Jesus. Ele tem cuidado e zelo com a casa de Deus, com a casa do Senhor, com a agenda da casa do Deus que ele serve. Assim entendia o povo em Israel: a agenda do templo deve ser a minha agenda. E em estar extremamente cuidadoso e zeloso com a agenda do templo, então o Senhor vai abençoar a minha vida. É por isso que o Senhor falou em Deuteronômio 16: 3 vezes no ano todo mundo vai estar nessa minha agenda, sem contar com as agendas semanais de Shabat e várias outras agendas que o Senhor estabelecia. Mas ele disse: na minha agenda ninguém vai ficar de fora. Então um discípulo sólido, ele é cuidadoso com a agenda de Deus, tá? O discipulador deve se esforçar nisso. Um discípulo sólido, ele é cuidadoso com a palavra de Deus, a leitura bíblica, a meditação bíblica. Então veja, irmãos, discipulado, ele só tem prazo de validade quando o discipulador leva o discípulo a esse alvo. Então, se ele não chegou lá ainda, se esse discípulo ainda não chegou nesse alvo, o discipulador não deve cansar dele. Então, primeiro alvo do discipulado: o discipulador deve levar o discípulo a ser sólido. Segundo alvo do discipulado: o discipulador deve levar o discípulo a ser cuidadoso, zeloso. Esse é o segundo alvo, e eu vou falar de mais um, e amanhã continuaremos em nome do Senhor, que é o nome Tiago, que faz parte também da equipe dos 12 de Jesus, que tem a ver com intimidade com paternidade. O nome Tiago o maior, intimidade. Então o discipulador não deve cansar do discípulo, enquanto o discípulo não gerar essa intimidade com sua própria paternidade. A paternidade apostólica envolve pais biológicos, envolve os avós, padrastros, sogros e pais apostólicos. Sabe que nessa avalanche que vem por aí de pessoas, nessa colheita, nesse avivamento tremendo, virão pessoas que não têm intimidade com suas paternidades biológicas, e quando chegar na igreja terão dificuldades de ter também intimidade com suas paternidades espirituais. O discipulador deve trabalhar esse alvo nesse discípulo, para que ele comece a entender, para que esse discípulo, essa pessoa que acabou de vir para o Senhor, comece a entender que da intimidade com sua paternidade depende a sua herança, da intimidade com a sua paternidade biológica e espiritual, disso depende a sua herança. Então ele não pode violar, ou não deveria violar essa intimidade, de querer ter essa intimidade com paternidade, porque disso depende a sua herança. Comunhão, intimidade, relacionamento, deve entender isso. Nós estamos em uma nação chamada Brasil, e nossa nação tem uma maldição hereditária, de um grande desafio de orfandade, de bastardia, de muitos que não conhecem seus próprios pais biológicos, e agora chegam numa igreja
apostólica. Igreja apostólica fala de paternidade, porque o apostólico está ligado com paternidade. E quando chegam numa igreja apostólica, se tiveram grandiosas dificuldades com pais biológicos, também terão dificuldades com entendimento com pais espirituais. Glória a Deus, para isso ali tem um discipulador, para ajudá-lo a entender que a comunhão e a intimidade com suas paternidades geram heranças poderosas, geram herança, e faz desse discípulo não somente herdeiros, mas também sucessores, porque ser herdeiro é ser o dono da herança dos seus pais. Ser sucessores vai muito mais do que ser herdeiro, é tomar a herança dos pais e multiplicar essa herança, é tomar o ministério dos pais e fazer melhor e multiplicar o talento. Isso é ser herdeiro. Então os discípulos, mais do que sucessores, vão ser herdeiros, e esse é o alvo poderoso do discipulador, levar o discípulo a ter esse entendimento de comunhão, de intimidade com a sua paternidade, e isso é muito importante. Então esses 3 alvos eu quero comentar hoje, vou continuar comentando durante todos esses 7 dias daqui para frente, quando estivermos aqui ministrando todas as manhãs, tá? O alvo de número 1 comentado hoje: o discipulador leva o discípulo à solidez. O alvo de número 2, o discipulador leva o discípulo a ser cuidadoso e zeloso. E o alvo de número 3, o discipulador leva o discípulo a ter comunhão e intimidade com paternidade. Aleluia! Vamos orar por isso, vamos clamar ao Senhor por isso, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa hora, em nome do Senhor, decretar que o Senhor levantará uma multidão de discipuladores. O Senhor levantará uma multidão daqueles e daquelas dispostos a tomar na mão do neném espiritual que acabou de nascer e levá-lo a um nível de maturidade apostólica extraordinária. Eu declaro que Deus nos usará. Eu declaro sobre a família a restauração eterna, e sobre as igrejas de Jesus em Cidade Tiradentes, em São Paulo, no Brasil e no mundo, que se levantarão uma multidão de discipuladores incansáveis, discipuladores que não se cansarão, discipuladores que não desistirão dos discípulos e que os levarão a esse alvo. Enquanto eles não chegarem lá, esses discipuladores não irão se cansar, não irão desistir. O prazo de discipulado só termina quando há morte de um ou de outro, ou quando o discipulador conseguiu levar esse discípulo a esse alvo apostólico e profético. E enquanto esse alvo não foi alcançado, e enquanto não se chegou nesse alvo, então não dá para parar discipulado, e não dá para o discipulador cansar do discípulo, em nome do Senhor Jesus. Por isso, discipuladores precisam do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo vai ser tete a tete de alma, tete a tete físico, e isso realmente cansa. Falar do mesmo assunto com alguém sem o Espírito Santo, e esse alguém não praticar o princípio bíblico, cansa quando estamos somente por nós mesmos. Mas quando estamos revestidos do Espírito Santo, aleluia, quando estamos revestidos da Shekinah, da Kabod, da glória de Deus, então nós não nos cansamos, porque temos a mesma longanimidade que Deus tem com cada um de nós. Temos então a mesma tendência, a mesma característica de continuar trabalhando com esse discípulo até que ele chegue lá. Deus levantará você como discipulador, Deus levantará você como discipuladora, homem com homem, mulher com mulher, mas Deus te levantará, que se levante uma multidão de discipuladores apostólicos, em nome do Senhor Jesus. Eu repito isso aos pastores de Cidade Tiradentes, eu repito isso aos ministros de Cidade Tiradentes: preparem-se, vem por aí um poderoso avivamento, vem por aí uma poderosa fome e sede pela palavra de Deus, pela casa de Deus, pelo próprio Deus. E quando essas pessoas chegarem nas igrejas, precisarão encontrar discipuladores apostólicos que vão levar essas vidas a ter um alvo, a levarem ao alvo que o Senhor Jesus quer, em nome do Senhor Jesus. Bom, todas as manhãs orando, clamando, decretando, profetizando, e essa manhã não é diferente. Nós vamos aos instantes finais da nossa transmissão, orando, clamando ao Senhor, decretando. Esse é o momento de decretar, esse é o momento de dizer os decretos da palavra, os decretos apostólicos e proféticos
que o Senhor estabeleceu para o mês de abril. Mês de abril, mês do indizível, mês do inefável, mês 4, mês de coisas poderosas. Esse mês, mês de abril, daquilo que o Senhor irá fazer e que não teremos palavras para dar conceitos e definições ao que Ele irá fazer. Então nos próximos 5 minutos, nós iremos levantar um clamor, nós iremos decretar, e você, por favor, vai decretar junto conosco, vai levantar sua voz em nome do Senhor Jesus e decretar junto conosco. Sempre eu tenho aqui pela manhã um filho, um ministro nos ajudando. Hoje pela manhã aqui o pastor Silvio já está aqui com a sua esposa, e nós vamos decretar juntos para a glória do Senhor e dizer aquilo que o Senhor está nos direcionando para esse mês de abril. Tranquilamente, nesses próximos 5 minutos, nós iremos nos mover nesses decretos apostólicos e proféticos do mês de abril de 2021, em nome do Senhor. Deus falou para o profeta Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza, e o vale de ossos se transformará em um grande exército. Eu quero chamar aqui o Silvio, por favor, em nome do Senhor Jesus, e nós vamos decretar nesses próximos 4 ou 5 minutos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Participe conosco em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem? Nesse dia nós queremos decretar, na bênção do Senhor Jesus, nós decretamos sobre a família Restauração Eterna, sobre cada uma das casas. Nós queremos decretar que o Espírito Santo vai continuar se movendo, o Espírito Santo vai continuar nos direcionando e trazendo cura, o Espírito Santo vai continuar gerando uma proteção, uma barreira que impede a invasão de doenças, invasão de tristeza. O Espírito Santo fará como uma cerca. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo trabalhará em nossas almas, ele trabalhará com uma proteção, fechando, blindando-nos, protegendo-nos contra ataques malignos. Nós decretamos em nome do Senhor Jesus que famílias serão transformadas, nós decretamos que famílias serão alcançadas, a bênção do Senhor também no corpo físico. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que o corpo de cada um dos discípulos, cada um dos filhos será blindado. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus regeneração de cada uma das células, regeneração de órgãos. Nós entendemos que quando nós caímos em sono profundo, naquele momento ocorre regeneração de células. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, fluirá sobre todo o seu corpo a célula tronco. Célula tronco é aquela célula que tem o poder de regenerar outras células. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus a ação do Espírito Santo regenerando cada uma das vidas. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus sobre as casas, a bênção do Senhor em todas as partes. Nós declaramos tudo que está relacionado à sua vida, direto ou indiretamente, abençoado pelo Senhor, fortaleza da graça de Deus, o Espírito Santo agindo de maneira poderosa e trazendo cura, trazendo bênção espiritual, trazendo sobre a sua vida, trazendo sobre a sua família, restauração do Espírito. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, você vai voltar ao primeiro amor. Deus vai colocar em você o desejo de voltar e fazer as coisas que você fazia anteriormente, o desejo de buscar a presença de Deus, o desejo de estar na casa do Senhor, ministrando a palavra, mergulhando na palavra de Deus, tomando nota de cada uma das ministrações que foram dadas e depois mergulhando nesse ensino, para que Deus possa continuar usando você. Necessário é que eu e você permaneçamos na posição. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida. Declaramos a bênção do Senhor que vai trazendo curas, vai trazendo libertação. Declaramos em nome do Senhor Jesus que haverá continuidade do Espírito Santo, haverá continuidade de paz, a graça do Senhor que permanece sobre cada uma das nossas vidas. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, bênção do Senhor sobre os filhos. Seus filhos permanecerão, crescerão na casa do Senhor e serão usados. O filho é aquele que leva o legado do pai, o filho é aquele que dá continuidade sobre a vida, sobre os projetos do Senhor. O verdadeiro discípulo é aquele que cresce na maturidade e depois dá continuidade no projeto do pai. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Deus vai continuar usando você, para que você como filho possa frutificar. Declaro em nome do Senhor Jesus a bênção do Senhor sobre os pais. Declara em nome do Senhor Jesus, você pai vai continuar sendo usado de maneira poderosa. Declara você pai físico, você pai espiritual, como já foi dito no dia de hoje.
haverão nenéns nascendo espiritualmente. E para que eles nasçam, é necessário que hajam pais que possam então conduzi-los, ensiná-los no passo a passo, como eles vão amadurecer. E esse ensino será feito através da prática, esse ensino será feito através do exemplo. É natural que uma criança também aprende por aquilo que diz o pai, mas ele aprende mais com aquilo que faz o pai. Então eu declaro em nome do Senhor Jesus, pais maduros sendo usados, cumprindo as direções dadas pelo Senhor. Declara em nome do Senhor Jesus a bênção do Senhor sobre as finanças. Declara suas finanças restauradas, declara suas finanças abençoadas. Declara em nome do Senhor Jesus, no corpo de Cristo haverá restauração. O Senhor já disse que esse ano é o ano em que as mulheres terão projetos, as mulheres terão ideias para produzirem, para se multiplicarem, as mulheres terão ideias para sim serem usadas de maneira poderosa. Mas nós homens somos também a noiva de Cristo. Declaro sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa habilidade. Vá dormir com a cadernetinha do seu lado, que Deus vai colocar na sua ideia, no seu coração, novos projetos. Quando você acordar, você vai poder escrevê-los durante o dia, durante o trabalho. Esteja sempre atento para que você possa registrar as suas ideias e depois trabalhar nelas. Mergulha na palavra do Senhor, busca a fundamentação na palavra, então haverá a bênção do Senhor. Declara a bênção do Senhor também sobre a igreja apostólica. Cada uma das partes da igreja, você é parte fundamental da igreja no corpo de Cristo. Deus vai usar você de maneira poderosa. Declara a bênção do Senhor sobre o ministério de profetas. Haverá a bênção do Senhor. Você vai fluir no profético, abrir a palavra, ler a palavra, ministrar a palavra. Deus vai usar a sua vida também de maneira poderosa, com uma função apostólica. Você é o apóstolo da sua família. Você foi levantado por Deus para ser usado de maneira graciosa, e Deus vai usá-lo de maneira profética. Declaro sobre você a unção evangelística. Você vai ter a habilidade de dizer as maravilhas do Senhor, e através de dizer essas maravilhas, Deus vai usar de você de maneira poderosa. Pessoas vão querer conhecer a Jesus por causa da sua vida. Deus vai usar você de maneira abençoada também como um pastor na tua casa, pastor na tua igreja, pastor na tua família. Em nome do Senhor Jesus, nós temos uma função de ensinar a outros, e esse ensino é pela prática, esse ensino é através de demonstrar aquilo que o Senhor ensinou e que você vem fazendo. Essa vida de Cristo na sua vida vai gerar vida em outras vidas. Declara em nome do Senhor Jesus a bênção do Senhor sobre a sua vida, a bênção do Senhor, a habilidade de ensinar aquilo que você aprendeu, registrando cada um dos cultos, registrando o que foi ensinado, depois praticando. Essa é a função de mestre. Deus vai usar você de maneira poderosa, e você será usado pelo Senhor de maneira poderosa. Declara sobre a sua vida a unção do presbítero, a unção do presbitério, a unção. A Bíblia diz que quando existe alguém doente, vem alguém e peça para que o presbítero vá e unja, e orando declare a cura. Deus vai usar você como presbítero para levar curas sobre outras famílias. Deus vai usar você de maneira poderosa para levar a cura do Senhor. Haverá transformação, haverá a unção diaconal sobre a tua vida, haverá o desejo de trabalhar, o desejo de fazer o melhor para o Senhor. Deus vai usá-lo de maneira que você possa servir na casa, no corpo de Cristo, servir na igreja onde você está, a igreja que você faz parte. Você vai ser uma peça fundamental, usada pelo Senhor para abençoar outras famílias. Declara em nome do Senhor Jesus a habilidade de adorar ao Senhor. Salmos e salmistas é uma função de adoração, é uma função de levantar no altar de Deus. Todos os dias Deus vai usar você para levantar no altar de adoração. O altar atrairá a presença de Deus, e onde houver a presença de Deus, ali haverá cura, ali haverá transformação. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a bênção sobre a sua vida no processo de intercessão. Interceder é colocar-se na brecha, como foi dito no passado. O homem orando disse: Senhor, eu me coloco na brecha para declarar a cura, e eu quero que você seja usado. Eu quero declarar sobre a sua vida a habilidade de se prostrar em adoração para atrair a presença de Deus, levando cura, levando a bênção do Senhor sobre as vidas de maneira profética. Declare sobre a sua vida a bênção do Senhor sobre o Brasil, a bênção do Senhor sobre as famílias, restauração eterna, a bênção do Senhor sobre a casa, sobre o governo. Declare em nome do Senhor Jesus a bênção do Senhor na área educacional. Haverá restauração da educação. Nós
teremos uma mente acadêmica, o desejo de continuar buscando, mergulhando nas verdades da palavra, e o desejo de se graduar para ser usado pelo corpo de Cristo, porque Deus vai usar você de maneira poderosa para ser uma pessoa que ensina, uma pessoa que traz a transformação. Haverá na sua vida uma unção de governo, e com essa unção de governo, onde você estiver, da mesma forma que Deus prosperou o Egito por causa de José, Ele vai prosperar a empresa onde você trabalha por sua causa. A palavra do Senhor vai se cumprir, e essa unção vai fazer com que outras pessoas possam ser abençoadas pela sua vida por causa de ti. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção do Senhor nas mídias, restauração das mídias sendo usadas para levar o corpo de Cristo, levar a boa nova, levar a cura, levar a transformação. Deus vai usar você para, através das suas redes sociais, restaurar outras vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção do Senhor também sobre a restauração do Ministério de Artes. Pessoas que antes tinham habilidades e pararam, serão restauradas. Eles estarão dançando, adorando, compondo, engrandecendo o Senhor através de suas habilidades técnicas. Essas habilidades serão usadas pelo Senhor para a restauração do Ministério de Artes. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a economia financeira, sobre a sua economia doméstica, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, habilidades na ciência. Todas as habilidades tecnológicas serão usadas pelo Senhor para abençoar outras vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque nós cremos que decretos fazem sim a diferença. Está escrito na tua palavra que nós devemos interceder e orar a tua palavra, e dessa forma, Senhor, nós queremos abençoar cada uma das famílias em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Os que recebem, movimente-se, manifeste-se. Esse tempo é tempo de decretos. A igreja do Senhor Jesus está sendo levantada para orar. Estamos decretando prioridades, e o Senhor está usando a boca dos seus ministros nesse dia, e não pararemos durante todo o dia. Em nome do Senhor, mova-se nessa mesma unção, nesse mesmo espírito, nessa mesma intensidade. Mova-se nisso, para a honra e para a glória do nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Te abençoamos para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Encerrando nossa transmissão, quero abençoar tua vida em nome do Senhor, abençoar tua família, abençoar tua casa, e convidar você para estarmos durante todo o dia de hoje. A cada hora vamos ter uma transmissão aqui para abençoar teu coração, tua família e tua vida em nome do Senhor. Amanhã nós temos desde as 6 da manhã até o meio-dia também um projeto de adoração, de intercessão, mas em especial às 9 horas da manhã o nosso culto presencial. Você e sua família devem estar conosco. Nós estamos atendendo a 25% da nossa capacidade, mas temos um espaço que é possível de absorver a todos com total segurança, total rigorosidade nos protocolos da OMS. Então você pode vir, venha com a sua máscara, aí você vai ter álcool quando chegar na porta da igreja. Esse tempo maravilhoso para a glória do Senhor. Obrigado a todos que se conectaram, a todos que estão aí participando, em nome do Senhor Jesus, e quero abençoar em nome do Senhor a cada um, em nome do Senhor, de forma muito poderosa. Se você não tem uma igreja e mora perto aqui do Centro Apostólico em Cidade Tiradentes, você é muito bem-vindo, venha nos conhecer, é um prazer, uma honra. Você é meu convidado de honra a estar conosco em nome do Senhor. Se você já tem uma igreja, fica firme na sua igreja em nome do Senhor, de forma muito poderosa. O teu pastor e a tua igreja conta com você. Te abençoo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se você também quiser ofertar, pode ofertar usando a chave Pix, em nome do Senhor. Pode ofertar usando contas da igreja, que nós realmente declaramos o melhor do Senhor para a tua vida e para a tua família. Declaro sobre você no dia de hoje o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, e até uma próxima transmissão. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, e não esqueça, Cristo restaura a família. Deus abençoe tua vida, e até a próxima transmissão, se assim Ele nos permitir. A paz do Senhor.